Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Olhem essas imagens. O nome desse homem é Stéphane Voyron. Atrás dele, naquele caixão, está Agnes Lassalle, sua companheira de mais de 14 anos. Inicialmente, Stéphane dança sozinho, mas depois outras pessoas se juntam a ele. Ele faz isso pois ele e Agnes costumavam dançar juntos, e era algo que eles adoravam. E foi dessa maneira que Stéphane decidiu prestar a sua última homenagem à sua amada. Agnes Lassalle era uma professora que foi vítima de um crime terrível na França. O caso é recente, aconteceu em fevereiro desse ano, e eu trouxe aqui todas as informações disponíveis a respeito desse acontecimento. Bom, eu peço para vocês que fiquem aqui até o final para entender melhor essa história, e se puderem ajudar o meu trabalho deixando um like e um comentário, eu fico muito agradecido. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. A Agnes Lassalle era uma professora de espanhol de 52 anos. Ela trabalhava desde 1997 na escola secundária privada de São Tomás de Aquino. A escola é conhecida por ser uma das mais sérias e respeitadas de toda a França, com uma taxa de quase 100% de aprovação dos alunos, sendo frequentado em sua maioria por pessoas de classe média alta. A Agnes era professora há 26 anos e era considerada uma das professoras mais dedicadas do colégio. Ela foi descrita por seus alunos como uma pessoa gentil e agradável, e que às vezes era rigorosa quando necessário. Já fora da escola, amigos e familiares a descreveram como uma pessoa doce e simpática. Agnes morava em uma casa grande e modesta em Biarritz, junto com seu companheiro, Stéphane Voyron. Eles não eram casados e também não tinham filhos, mas estavam em um relacionamento há mais de 14 anos. Stéphane disse que no começo do relacionamento deles, ele ficava muito irritado com Agnes, já que ela dedicava 90% do seu tempo a lecionar e mal tinha tempo para ele. No entanto, ele disse que acabou se acostumando, pois entendeu que lecionar era a paixão da sua companheira. Agnes também era apaixonada por dança flamenco, um estilo de música espanhola. Ela, inclusive, participava de alguns eventos culturais que envolviam essa dança. Durante a quarentena, os vizinhos a viram por diversas vezes dançando com Stéphane no fundo do quintal da casa, e todos consideravam o casal exemplar. No dia 22 de fevereiro de 2023, Agnes estava dando aula, e por volta das 9h45 da manhã, um dos seus alunos se levantou, trancou a porta da sala e foi para cima dela com um objeto pontiagudo e afiado que ele havia escondido dentro de uma folha de papel dobrada. O aluno acertou um golpe em cheio na região do peito de Agnes, que caiu imediatamente no chão. Após isso, ele permaneceu em pé, ao lado da professora, a encarando enquanto ela desfalecia. Nesse momento, outros alunos que também estavam na sala, assustados depois de assistirem essa cena, se levantaram e correram aterrorizados. O aluno que cometeu o crime também saiu da sala e entrou uma sala ao lado onde haviam outros 2 professores, que conseguiram acalmá-lo e convencê-lo a largar a faca. Após largar o objeto, o garoto teria dito: "Eu arruinei a minha vida. Tudo acabou." Esse aluno que foi responsável pelo crime tem 16 anos e não teve a sua identidade revelada por ele ser menor de idade. As autoridades, juntamente com os paramédicos, foram chamados, mas infelizmente a professora Agnes faleceu por volta das 11 da manhã, cerca de 1 hora depois de ter sido atacada. O aluno responsável pelo crime foi detido e enviado para as instalações da Polícia Judiciária de Bayonne, onde permaneceu em prisão preventiva. O jovem criminoso, que não teve seu nome divulgado por ter apenas 16 anos, como eu já mencionei, confessou todo o crime. Em depoimento, ele disse que estava possuído e que uma voz doce e suave assoprou em seu ouvido, dizendo tudo o que ele deveria fazer, e ele simplesmente obedeceu. No entanto, segundo o advogado de defesa do garoto, ele teria tido uma discussão com um aluno de classe no dia anterior, e ele afirmou que queria cometer o crime na presença desse aluno e demais colegas de classe para mostrar uma certa dominância, como se quisesse dizer para eles: "Olha só do que eu sou capaz." O garoto confessou ainda que escolheu a professora Agnes, pois ele não gostava muito dela, devido a achar a matéria dela muito difícil.
As poucas informações disponíveis na internet a respeito do garoto dizem que ele é inteligente e esforçado. Porém, ele era visto como um esquisito pelos outros alunos, e isso era um empecilho para ele fazer amizades, o que o tornou solitário. Além disso, ele sofria bullying na sua antiga escola, e por esse motivo, ele teria sido transferido para São Tomás de Aquino em setembro de 2022. Apenas um mês após essa transferência, ele teria tentado tirar a própria vida ingerindo vários medicamentos, mas foi socorrido a tempo e desde então ele passou a ser supervisionado por um médico psiquiatra. Segundo o médico psiquiatra que o tratava, ele nunca deu sinais de que faria algo parecido, mas alguns alunos de classe do garoto disseram que ele já havia dito que tinha o desejo de tirar a vida de várias pessoas. Porém, eles nunca levaram suas alegações a sério e acharam que era só brincadeira para assustá-los. Enquanto esteve sob custódia policial, o garoto passou por uma avaliação psiquiátrica com outro médico, que constatou que ele era mentalmente são e que não havia necessidade de encaminhá-lo para um hospital psiquiátrico. Em 24 de fevereiro, 2 dias após o crime, o criminoso foi levado perante ao juiz e o advogado dele tentou argumentar que o seu cliente tinha problemas mentais. O advogado afirmou que o garoto sempre se refere a ele na terceira pessoa do singular, que ele já havia tentado tirar a própria vida 6 meses antes e que suspeitava que ele tinha dupla personalidade. Para o advogado, o seu cliente, no mínimo, apresenta um pensamento possivelmente alterado e com um raciocínio fora da realidade. O advogado também apresentou uma declaração do garoto, em que ele dizia estar arrependido e chocado com o crime que cometeu. Apesar dos argumentos do advogado, o juiz decidiu que seguiria o que estava escrito no laudo feito pelo psiquiatra que avaliou o garoto depois de ele ter sido preso e que dizia que ele era mentalmente são e que não havia necessidade de mandá-lo para um hospital mental. Desse modo, o juiz manteve a decisão de que o criminoso deveria continuar em prisão preventiva em uma cadeia convencional. No mesmo dia, uma investigação por crime premeditado foi aberta. Segundo o procurador da República de Bayonne, que é um dos responsáveis para apurar o caso, o garoto afirmou que uma voz delicada lhe falava tudo o que ele deveria fazer. O garoto descreveu essa voz como sendo muito manipuladora e que o incitava a fazer o mal, e que ela o teria convencido a cometer o crime. Acontece que essa voz teria sido ouvida 2 dias antes dele cometer o crime. Sendo assim, ele então teria planejado quando e como fazer, levando uma faca escondida no meio dos seus cadernos, o que indicava que claramente ele poderia ter pedido ajuda se quisesse, mas não, ele prosseguiu com um plano para finalizar o seu crime. Isso dá sinais claros de que o crime foi premeditado. Atualmente, o criminoso se encontra à disposição da justiça francesa e não se sabe ao certo quanto tempo ele ficará na prisão se condenado, já que a defesa dele ainda tenta provar que ele tem problemas mentais. O crime contra Agnes Lassalle abalou a França, especialmente a comunidade de professores do país, que não estão acostumados com esse tipo de crime por lá. A Escola São Tomás de Aquino fez uma homenagem a ela, na qual disseram que ela era uma excelente professora que dedicou 20 anos de sua vida a ensinar. Além da São Tomás de Aquino, diversas outras escolas também prestaram homenagem a Agnes. Agnes Lassalle foi velada no dia 3 de março, na igreja de Santa Eugênie. A cerimônia foi fechada somente para familiares e amigos, mas centenas de pessoas que sensibilizaram com a história também foram até o local, onde assistiram de longe toda a cerimônia. Em dado momento, durante a cerimônia, Stéphane Cohen, o companheiro de Agnes, começou a dançar a canção Love, de Nat King Cole, a canção preferida de Agnes. Inicialmente, Stéphane dançou sozinho, mas logo depois, outras pessoas presentes no funeral se juntam a ele, em uma homenagem muito emocionante, que inclusive faria com que esse caso ficasse conhecido como a última dança.